se afirmar o tempo todo, né? O tempo todo a gente precisa se afirmar. Eu sou melhor, eu sou maior, eu sou o mais caridoso, eu fico vendo algumas discussões nos grupos que eu participo de centro espírita, discussões tão sem sentido. Ninguém quer ceder, ninguém quer dar o braço a torcer, ninguém quer ser o primeiro a dar o primeiro passo. Ninguém quer dar o primeiro passo, né? Infelizmente, a gente vive cercado por essa cortina do eu, né? A gente se cobre com essa cortina, com esse véu, com esse manto, e a gente meio que se auto-idolatra, né? Porque se você faz a caridade, você quer que o outro fique te agradecendo, que o outro reconheça sempre que você é bom, que você o ajudou, que você fez isso, fez aquilo por ele. Se você ajuda um colega de trabalho, você quer que esse colega de trabalho conte para os seus superiores que você está colaborando, que você está fazendo alguma coisa pelo grupo. Então, quer dizer, a gente vive muito em função do nosso ego. E o Osho fala que se a gente quer dar espaço para Deus dentro de nós, sabe, que a gente tem que se esvaziar. Porque ele fala assim, ou está você, ou está o seu ego, ou está Deus. Os dois não ficam no mesmo lugar. Olha que interessante as palavras do Osho, né? Os dois não permanecem juntos no mesmo lugar. Ou está o meu ego, ou está Deus. Então, enquanto tiver um ego gritando alto, orgulhoso, né? Senhor de si, coberto pela cortina do eu, não tem espaço para Deus entrar. Agora, é o que o Osho fala. Deus é a bondade infinita, Deus é o Criador, a fonte criadora, Ele é a paciência eterna. Ele não tem pressa. A pressa deveria ser nossa. Ele espera por nós. Ele espera até por aquele que não crê nele. Aquele que duvida da sua força, da sua existência, do seu poder, do seu amor. Até esse ele tem paciência. Quanto mais conosco. Então ele espera. A pressa é nossa. Nós temos muito medo de sair da dualidade. Desse mundo de escolhas. De ter que escolher o tempo todo entre isso ou aquilo, né? Você é convidado para uma festa, começa o seu dilema pela escolha da roupa com que você vai naquela festa, né? É o mais importante para você. É como o Euler sempre fala. O Euler fala assim: as pessoas não se vestem para si agradar, para se sentirem bem, elas se vestem para o outro. Olha que absurdo. Olha que coisa contraditória. E assim é com tudo. E a gente gosta desse mundo de dualidade. A gente tem prazer nesse mundo de dualidade, né? Então, enquanto a gente ainda tiver esse ego inflado, esse ego inchado, esse ego que melindra por qualquer coisa, às vezes você fala alguma coisa com uma pessoa do grupo, vai tentar dar uma orientação, a pessoa melindra, sai do grupo, fecha as possibilidades, não quer ouvir. Ela quer ouvir o que vai de encontro às aspirações dela, ela quer ouvir o que vai de encontro àquilo que ela espera, o que ela acredita. E aí ela fica sempre dentro desse casulo como uma largata. Não consegue se transformar em borboleta, né? Então, é preciso que a gente se liberte, porque hoje mesmo nós estávamos falando sobre isso. A gente não sabe o momento que aquilo que nós conhecemos como morte vai nos visitar. A gente não sabe o momento. E eu ouvi uma coisa muito
interessante essa semana na prece das 6 horas. Uma coisa que mexeu muito comigo, sabe? De repente, a roupa ficou no varal, as panelas ficaram no fogão, a louça ficou suja na pia e você se foi. E aí? O que você pode fazer contra isso? O que você vai levar? Né? Então, é preciso que a gente amadureça nesse sentido. Amadureça no sentido de nos libertarmos do nosso ego. Nós vivemos muitas vidas paralelas onde a gente estava aprendendo que a vida era muito mais, né, a partir dos ensinamentos do Cristo, muito mais do que as leis que Moisés nos ensinou pregavam. Mas hoje nós estamos vivendo a era do espírito, não a era do ego, muito menos a era do material. O material está aqui para nos servir, sabe? O material, as coisas materiais estão aqui para nos servir, não nós servirmos as coisas materiais, né? Então é preciso, de vez em quando, dizer quem manda em quem, né? E tornar a nossa vida um pouco mais leve, porque quando a gente busca a paz, em vez de ascensão material, o fardo se torna muito mais leve, né? Nós vamos fazer a prece. O Anderson disse que tem esse texto, depois disponibiliza para nós lá no grupo, Anderson, porque eu quero ter esse texto também, né? Porque eu ouvi ele na prece das 6 horas. Uhum. E hoje nós vamos fazer uma prece de agradecimento pela recuperação do seu Ribamar. Eu espero que a dona Josefina também esteja bem, né, se recuperando também, e fazer uma prece também pela nossa Neire, né? A Neire é um pilar para nós, ela é sempre assim caladinha no cantinho dela, mas a Neire é um pilar de força. É uma inteligência ímpar, uma inteligência brilhante, é uma mãe amorosa, dedicada, disciplinadora, uma mãe muito disciplinadora, né? Haja visto o João Pedro que o diga, né? Mas ela é um pilar de força aqui para nós. Eu te admiro muito nele e tenho muito respeito pela pessoa que você se tornou, pela pessoa que você é. Já amava você antes de você ser quem você é hoje. Hoje, então, nem se fala. Que Deus a abençoe infinitamente, viu? E ao seu Ribamar, nós agradecemos imensamente a Jesus e agradecemos com especial carinho ao Dr. Bezerra de Menezes, que enviou para ele um recado muito especial, não foi isso, seu Ribamar? No dia em que ele estava na recepção do hospital, o doutor Bezerra veio e pediu que eu mandasse um recado para ele, e a gente tinha certeza que o seu Ribamar ia se aprumar, ia ficar mais fortalecido do que antes. Então, nós agradecemos imensamente a Jesus por todas as bênçãos que temos recebido. Agradecemos por mais esse dia, Senhor, e por termos chegado até aqui. Por estar aqui neste momento, Senhor, e reconhecer que se não fosse pelo teu amor e pela tua misericórdia, não nos seria possível nos reunirmos nessa noite em torno do teu evangelho e te fazer esse agradecimento especial. Muito obrigado, mestre amado, por todas as vezes que, independente da hora, o Senhor acorre imediatamente aos nossos corações para socorrer nossas necessidades mais prementes. Muito obrigado, Senhor, por todas as vezes, ainda que sem razão, nós nos despencamos em lágrimas e o Senhor nos consola, fortalecendo nossos corações com lembranças das palavras de fé e de esperança. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos cobrir debaixo das suas asas e nos proteger contra todos os males do mundo. E por nos dar força, Senhor,
para atravessarmos todas as nossas provas, amparados pelo cajado de luz que o Senhor nos oferece. Muito obrigado, Senhor Jesus, por termos atravessado este ano de cabeça erguida e com a luz em nossos corações, por estarmos aqui por amor, Senhor, pelo desejo de crescer espiritualmente, pelo desejo de querer honrar aquele teu semelhança, aquele teu igual e semelhante. Muito obrigado, Senhor Jesus. Tudo que nós queremos é aprender contigo todos os teus ensinamentos, para poder colocá-los em prática com os nossos irmãos que ainda estão adormecidos prazerosamente, amparados pelo sono provocado por esse ego ilusório que todos nós ainda carregamos. Mas obrigado, Senhor, por pouco a pouco ir nos despertando e por já termos noção que nós já não estamos mais no sono profundo. Sê conosco, amado Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Sê conosco, Maria Santíssima, em todas as fases, em todos os momentos da nossa vida. Sê conosco, amigos bondosos, mentores espirituais deste grupo. Sê conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe a todos, que estejamos todos na paz de Deus. Eu vou começar nosso estudo e eu queria até antes fazer uma coisa. Essa semana foi ontem, mais especificamente, foi ontem que foi dia? Terça-feira foi dia de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, dos arcanjos, né? E é engraçado porque na doutrina espírita nós falamos muito dos mestres ascensos, dos mentores espirituais, mas falamos muito pouco dos arcanjos, né? Que eles estão ali juntamente com os Cristos, né? Na linha de frente do Sol central. A gente chama a fonte, Deus Todo-Poderoso, nós chamamos ele de Sol central, né? Da fonte central. E a gente fala muito pouco dos arcanjos, mas principalmente aqui na Terra a gente conhece principalmente o Gabriel, porque foi ele que veio pela fala direta, né? Ter com Maria, e também conhecemos Miguel, pela sua luta contra as hostes do mal, porque São Miguel é conhecido como o chefe das milícias celestes, né? E pelos ensinamentos que nós temos recebido, Jesus é a manifestação de Miguel. É como se ele tivesse antes, né, a sua persona anterior a essa de Jesus, como nós conhecemos, é a de Miguel, né? Esse é o nosso Cristo. E nessa semana, o Ascam mandou uma mensagem especial para um amigo muito querido, mas eu achei que é interessante a gente ler antes do nosso estudo. É um amigo que tem um grupo, né, que trabalha com esse grupo exatamente como nós temos esse grupo aqui. Exatamente como nós temos esse grupo, pelo despertar, né? Então, ele disse o seguinte: nós te saudamos neste dia especial, em que a humanidade do planeta Terra reverencia o poderosíssimo Arcanjo Miguel, tocados no inconsciente coletivo pela lembrança do grande Varuna Mandrekan, que aqui neste pálido ponto do sistema solar é lembrado como líder e responsável pela maior imigração de seres de outros orbes para cá, acelerando os processos civilizatórios deste lindo planeta azul. Todo o comando Ashita Shahan lhe envia ondas vibracionais da mais elevada frequência para manter o equilíbrio e harmonia no espaço, destinado a despertar as mentes humanas
que prazerosamente ainda permanecem anestesiadas em profundo sono induzido pela Matrix. Neste exato momento em que lhe enviamos esta mensagem, 3 de nossas naves de reconhecimento e pesquisa pairam sobre a abóbada espacial dessa casa, disparando raios de elevada potência que lhe trarão sensações de grande paz e equilíbrio. Em nome da divina presença Eu Sou, lhe saudamos desde a divina estrela guia e enviamos nossa gratidão pelos serviços prestados aos seres hominais e elementais. Ascan. Eu quis ler para vocês porque ele disse que essa mensagem também seria para o nosso grupo, né? Então, é para a gente ver quanta proteção, quanta luz a gente recebe o tempo todo e para a gente ter definitivamente no nosso coração que nós não estamos sozinhos, né? Nós não estamos abandonados, nós não estamos à mercê de nós mesmos, nós temos um Cristo poderosíssimo, que nos guia, que nos protege, que se interessa sobremaneira pela nossa, como que eu vou falar? Pelo nosso adiantamento espiritual, né? Então, a gente vai dar início aqui ao nosso estudo. Você está vendo aí a página? Nós vamos dar início aqui ao nosso estudo. Já falamos um pouco demais, né? Então, nós estamos aí na 13ª parte do 2º capítulo, né? E nós estamos estudando especificamente essa oração aqui, ó, que são as palavras de Eusébio. Referimos-nos às vastas multidões de almas indecisas, presas da ingratidão e da dúvida, da fraqueza e da dissipação. Almas formadas à luz da razão, mas escravizadas à tirania do instinto. Então, nós estamos trabalhando essa parte que está mais clara. Quem são essas vastas multidões de almas indecisas, né? Então, na semana passada, a gente falou um pouco sobre a imigração dos espíritos do sistema de Capela para cá. Engraçado que a nossa doutrina, ela repousa sobre o tripé ciência, filosofia e religião, né? E por que ela repousa sobre esse tripé? Tanto é que o aspecto religioso e filosófico foi o último a formar esse tripé. Primeiro veio a ciência, porque o codificador dessa doutrina, ele era um cientista que aplicava métodos, ele aplicou métodos para poder codificar a doutrina. Ele mandava o mesmo tipo de pergunta formulada de forma diferente para os mesmos médios, para médios diferentes. Ele analisava as respostas, ele comparava as respostas que vinham de diversas partes do mundo para analisar, para classificar, para ver a coerência. Por isso que a nossa doutrina, ela não cai na mentira. Ela não é desmistificada pela ciência, como, por exemplo, quer ver uma coisa? Algumas religiões cristãs, até pouco tempo, acreditavam piamente que o mundo tinha sido feito em 6 dias e que no 7º Deus descansou. Mas a doutrina espírita, no livro da Gênese, no capítulo 6, ela explica que a Terra ela foi moldada em eras, em milênios. E engraçado que a Gênese foi escrita por Galileu Galilei, foi um dos principais autores da Gênese, né? O capítulo 6 foi todo escrito por ele, num tempo em que a ciência ainda não tinha essa informação concreta, com provas, né? Então, eu imagino que alguém que lesse a Gênese no começo do século XX, lá em 1910, 1920, devia achar que era muita viagem, né?
que era um livro muito viajado, né? Porque aí você vai para o livro do Espírito e lê lá que há encontros de pleiades de espíritos a se realizar no Sol. É muita loucura, né? Então, eu vou dar uma notícia para vocês. A ciência, hoje, ela ainda não conseguiu descobrir ainda planetas no sistema do Cocheiro ou Capela. O que a ciência sabe é que esse sistema é composto apenas de um Sol binário, ou seja, 2 sóis, 2 estrelas. É um sistema binário, desculpa, é um sistema binário composto por 2 estrelas, né? Uma alfa, que é a bem maior, a bem mais brilhante, e uma beta, que gira em torno da alfa. Mas a ciência diz que o sistema Capela não tem planetas. A doutrina espírita, e eu vou falar aqui em nome de Emmanuel, porque Emmanuel, o autor de A Caminho da Luz, é o que fala com mais propriedade, ele nos aponta que no sistema do Cocheiro, no sistema de Capela, existem 4 planetas. E um destes planetas, aqui na Terra, um nome parecido para se dar a ele é Atalante, Atalante. Por isso que aqui na Terra já houve a Atlântida, né? Porque era uma memória inconsciente do nome do paraíso perdido, né? Então, eu estou dizendo isso para vocês, por quê? Porque às vezes vocês podem se deparar com alguma notícia falando, dando conta de que não tem planetas lá em Capela e ficar em contradição. Então, vamos aguardar um pouquinho a ciência apontar os telescópios espelhados para lá e descobrirem, né? Então, fazendo uma breve revisão, nós vimos que no ano 200.000 antes de Cristo, na época em que surgiu o Homo sapiens, eu falo surgiu porque antes do Homo sapiens, o hominídeo, né? O hominídeo, ele já era um hominídeo, que é o que nós chamamos de australopithecus, ele parecia-se muito mais com os símios, com os primatas, do que com o homem. E o Homo sapiens, ele foi uma divisão de águas na civilização antiga, né? Então, até essa classe do Homo sapiens e de outras raças, como o Ascanos falou a semana passada, falando não só dos neandertais, mas das inteligências que foram viver nos oceanos, das inteligências que foram viver nos mundos intraterrenos, intrageleiras, e de outras raças que também vieram para cá, né? Então, naquela época, 200.000, eram 10.000 terrícolas. O que significa isso? Eram 10.000 homens criados aqui na Terra, na infância da inteligência, né? Criados pela equipe geneticista do Cristo aqui na Terra. Eles se reproduziam entre si, iam melhorando o DNA e chegaram à condição de Homo sapiens, mas ainda eles viviam em condições muito aquém do que aconteceu após a imigração. Com a grande... Desculpa. Com a grande leva de espíritos que migraram para cá, vindos principalmente de Capela, olha a palavra que eu estou falando, principalmente de Capela, porque também vieram de outros mundos, de outras raças, de outros orbes. Houve uma divisão de águas, porque esses espíritos, à medida em que eles foram reencarnando, embora eles tivessem o esquecimento necessário, era preciso ter o esquecimento, e aí o Ascan falou da origem desse esquecimento como bênção, né? Era preciso que eles esquecessem, porque o DNA tinha que ser preparado dessa forma, e o Ascan nos disse que o esquecimento está no corpo físico e não na alma, né? É o nosso corpo físico que cria bloqueios para que o cérebro não manifeste toda a lembrança
akáshica que ele tem, né? Então, o que aconteceu? Ele não podia se lembrar que ele vinha de um mundo totalmente desenvolvido tecnologicamente, avançado em todos os sentidos, né? Então, ele reencarna num mundo primitivo, né? Esquecido de quem ele era, mas trazendo noções de autoconhecimento. Então, ele começa a descobrir, né, a utilidade do fogo, ele começa a perceber que o fogo ele servia para aquecer nas noites frias, que o fogo depois servia para cozer. Ele descobre isso ao acaso, quando cai um pedaço da carne de mamute ali no fogo, e ele percebe que é mais saboroso, e que a digestão é mais rápida, e que é mais fácil de comer e tudo mais. Então, ele começa a descobrir a utilidade do fogo como para alumiar, para aquecer, para cozer, e também para se defender, porque ele começou a perceber que com o fogo aceso, os animais ferozes não se aproximavam. Ele descobre a roda, e depois ele descobre outros meios de comunicação, como a escrita, tudo isso lá grafado na Suméria, e o Ascan nos dá conta de que tudo isso começou entre 4.000 e 10.000 antes de Cristo. Então, o Ascan usa 6.000 como sendo um tempo médio, né? Que culminou todas essas coisas. Então, o que ele quis mostrar foi o seguinte, que se eram só 10.000 terrícolas, como que, de repente, no ano 10.000 antes de Cristo, né, que foi quando houve a primeira revolução da agricultura, quando o Homo sapiens descobre que a semente que caía no chão dava o alimento que ele tinha que sair para procurar e que ele não precisava fazer isso mais, já tinha 1 milhão de almas encarnadas. De onde que veio esses outros 990.000 seres para reencarnar? De onde que vieram? Sendo que aqui na Terra só tinha 10.000 terrícolas, né? E no ano 2020, no dia 15 de setembro, nós verificamos que nesse dia nós éramos 7.812.000.000 seres encarnados. Como é que pula, né? Em 2.000 anos, em 2030 anos, como é que pula de 10.000 para um número tão grande como esse? Né? Então, em 12 mil anos. Não, 2.000 anos depois de Cristo e mais 10.000 antes de Cristo. 10 com 2, 12. O intervalo é de 12.000 anos. Ah, tá. Não entendi. 12.000 anos. Tá. Então, veja bem. Aí ele mostra para a gente que a resposta para esse aumento tão exponencial está na imigração desses seres que vêm de outras esferas, né? Ele explicou que, principalmente, os exilados de Capela, falou das 4 grandes raças existentes em Capela, né? Os azuis, os cinzas, os púrpuras e os greys, né? Ele falou das 4 grandes raças, são raças reptilianas de Capela, né? Ele falou de outras raças que, para a nossa noção de beleza e de corpo, parecem muito estranhas, né? Como os insetoides, como os octoploides, que parecem-se com polvos, e as próprias raças humanoides também, né? Que foi a nossa origem, né? Nossa origem foi a partir dessa mistura de raças. É que nem o brasileiro. O brasileiro, a raça genuína brasileira é aquela que está na Amazônia que não teve contato com a civilização ainda. Porque todo o resto, inclusive as tribos indígenas de hoje, são miscigenadas. São totalmente miscigenadas, né? As únicas que são autenticamente brasileiras são aquelas lá. Então, é a mesma coisa. Aqui na Terra, os terráqueos, esse formato humanoide que nós temos, não é o mais bonito. Era o mais adequado, né? E existe, na semana passada, o Ascan falou sobre isso. A tendência nossa é perder totalmente os pelos, porque os pelos não são mais necessários, muito pelo contrário, eles são agentes bacterianos, né?
Então, é perder os pelos, é alongar os membros superiores, porque a gente usa muito os braços e os dedos para digitação, para uso de tecnologia. Então, vai haver um alongamento dos braços, aumento da órbita ocular, porque a gente usa muito a visão, diminuição da aurícula, do orifício auricular, porque é utilização muito pouca do ouvido. Hoje a gente está vendo esse fenômeno, a gente se comunica muito mais por WhatsApp do que oralmente, né? E o nariz também cai, fica somente os orifícios. Então, ele foi falando as mudanças. Isso torna muito familiar essa imagem que ele pintou da gente mais daqui umas 2 centenas de anos, sei lá quanto tempo, né? Então, para encerrar essa parte, que é a recordação da semana passada, ele falou que muitos planetas também estão trabalhando, né? E eles ainda não chegaram num nível de evolução que é esperado deles como conjunto. Então, esses planetas continuam ainda na condição de mundos primitivos ou mundos de provas e expiação. Então, a Terra, que está fazendo essa transição, né? Ele diz que espíritos isoladamente chegam no nível evolutivo desejado. E isso forma o braço, é uma minoria do braço superior da curva normal que ele mostrou aqui, né? E aí, quando esses espíritos chegam nesse nível, eles têm que ir para outro planeta, onde a média já está nesse nível. Invariavelmente, eles vão para esse planeta. Basta a gente lembrar do convite que Celina, a assessora direta de Maria de Nazaré, fez a Bezerra de Menezes em 1950, para ele migrar para outro mundo. E ele pediu uma deferência, uma entrevista com Nossa Senhora, e ele pediu a ela que desse a ele mais uma moratória aqui na Terra. Ele queria permanecer mais, porque ele queria continuar ajudando alguns outros irmãos dele, né? E ele está aí até hoje, né? Então, nossa Terra, ela já está naquele estágio em que os maus desencarnam e migram para mundos primitivos que estão na mesma frequência vibracional que eles. E para cá estão vindo espíritos que já estão na condição de um mundo reformado, de um mundo regenerado, né? Então, mudou o perfil da migração. Se antes vinham para cá espíritos perversos, espíritos que se compraziam, né, no mal, e para cá vieram para poder se regenerar, agora estão vindo para cá, o contrário, espíritos mais elevados, espíritos reformados, espíritos evoluídos, ou que estão em ascensão espiritual, que já não cometem mais crimes, que já não fazem mais determinados tipos de delitos, né? Um fato interessante é que o Livro dos Espíritos explica que um espírito ele pode migrar para qualquer ponto do universo, pela velocidade do pensamento. Isso a gente vê muito com André Luiz, né? É o que a gente chama de volitar, né? Volitar. É você se locomover pela velocidade do pensamento. E aí é interessante, porque o Ascan fala que o pensamento é mais rápido que a velocidade da luz. Olha que interessante. A velocidade da luz é 300 milhões de quilômetros, 300 mil quilômetros por segundo. É a velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. E o Ascan nos afirma categoricamente que o nosso pensamento é mais rápido que a luz. Só para você ter ideia. Mais rápido que a luz. A luz dá 7 voltas na Terra em 1 segundo. Pois é, o Euler está nos dando informação de que a luz dá 7 voltas na Terra em 1 segundo. E o nosso espírito deve dar umas 21, né? Nesse mesmo tempo. Então, veja bem,
Para tal, ele deixa, quando o espírito vai para outro orbe, seja porque ele alcançou um determinado grau de evolução e ele vai reencarnar em outro planeta, ele tem que deixar aqui na Terra o seu perispírito. Por quê? Porque esse perispírito ele é feito de matéria da Terra, ainda que seja matéria quintessenciada. Pertence à química, aos elementos da Terra. Então, ele tem que deixar esse perispírito aqui. E aí, quando ele chega no planeta de destino, ele tem que esperar a formação de um perispírito para ele. Da mesma forma como Jesus esperou 1000 anos para que se formasse um perispírito adequado para receber a sua essência divina aqui na Terra. Essa informação está na Revista Espírita de 1858. Aqui nós trouxemos a imagem de Mozart. Nós sabemos que Mozart hoje habita Júpiter, né? E em 1858, um médium, ele pictografou essa imagem aqui, que ele foi levado em desdobramento para Júpiter, né? E ele disse que na parte gasosa havia colônias de espíritos, assim ele denominou. Né? Na casa de meu pai existem muitas moradas. Então, essas colônias de espíritos, na verdade, elas não são físicas, elas são energéticas, fluxos energéticos. E esses fluxos energéticos de luz se manifestavam de diferentes formas. E é assim que ele conseguiu, o máximo que ele conseguiu pintar esses fractais. Hoje a gente vê os fractais, né, os geométricos sagrados. Para quem estuda geometria sagrada, né, a gente vê os fractais da matemática e tudo mais. E se você começar a analisar esses desenhos aqui, você vai ver que eles estão dentro desses fractais diversos que a espiritualidade tem nos trazido, né? Então, veja bem, esses espíritos somados aqui da Terra, esses espíritos mais evoluídos, né? Eles já alcançaram esse nível evolutivo desejável. Aí eu voltei lá naquela frase do Eusébio. Esses espíritos são eles, aqueles missionários heróicos que suportam as sangrentas feridas dos testemunhos angustiosos por espírito de renúncia, de amor, de solidariedade e de sacrifício. São esses os espíritos, né? Então, quando você vê um Chico Xavier e tudo que ele passou aqui na Terra, os sofrimentos dele, inclusive na infância, principalmente sofrimentos físicos, todo mundo conhece a história dos garfos fincados na sua barriga quando ele era criança, para poder purificar ele, segundo sua madrinha, né? Tudo que ele passou, a fome, dormindo debaixo de um pé de mangueira, com os pés amarrados à mangueira, e todas essas histórias ele suportou, né? Por quê? Porque ele já era um desses espíritos que alcançaram esse nível evolutivo desejável e que veio de um outro orbe para cá. Mas não veio agora, veio há mais ou menos uns 2000 anos, mais tempo até, porque nós sabemos de história do Chico Xavier de 6.000 anos, né? Então, falamos daqueles dias do Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, dos martirizados lá nos teatros romanos, né? Então, todos eles, né, que estão vindo aqui há quanto tempo? Porque se a gente for falar assim, mas não é agora que estão vindo, não se esqueça que o Ascan tem procurado nos ensinar que nós temos que começar a aprender a questão real do tempo. Tempo é uma condição nossa, de terrícola. Saiu da atmosfera, não existe mais esse tempo, né? Então, nós temos que prestar atenção nisso. É como se eles estivessem vindo agora, exatamente nesse momento. Se você falar assim, nossa, o Chico reencarnou como Platão, é como se tivesse sido agora, né?
Então, nós precisamos abrir nossa mentalidade, abrir nossa cabeça para receber essas novas informações, receber esses novos ensinamentos, que não fogem, se você for analisar, fazer um estudo profundo de Kardec, e principalmente das obras subsidiárias, eu consulto o tempo todo o Vadimecum, do André Luiz, eu consulto o tempo todo as obras subsidiárias para ver se os ensinamentos que eles estão trazendo estão destoando, estão criando conflito, e não, o que fazem é acrescentar, mas não vão em contradição, né? Então, aqui ele continua que esse fluxo de emigração, da mesma maneira como ocorre em um país de encarnados, né? A população do planeta, tanto de encarnado como desencarnado, ela é dinâmica. Ela é muito dinâmica. E ela pode aumentar, diminuir ou se estabilizar. Isso vai depender muito de quê? Dos índices de natalidade, dos índices de mortalidade e também dos índices de emigração, que é quando vai daqui para outro mundo, e de imigração, quando vem de outro mundo para cá, né? Então, ele fala que, como nós somos eternos, nós não temos propriamente mortalidade, né? Ele abole a palavra morte. Ele considera nós outros, ele considera já como sendo um espírito eterno. Então, ele diz que o que nos atravanca é o que depende do homem. Por exemplo, o índice de natalidade, ele pode variar de um país para outro, que pode ter sanções legais, como na China, que cada casal pode ter 1 ou 2 filhos, né? Então, que isso vai depender mais dos homens do que de nós outros, né? Outro ensinamento que ele nos traz. Nós compartilhamos o universo com uma pluralidade de mundos menos e mais evoluídos, geralmente muito mais evoluídos, com quem nós compartilhamos o nosso universo. Lembrem-se que nós temos multiversos, infinitas dimensões, né? Mas o universo no qual nós vivemos, nós compartilhamos com a pluralidade de mundos menos e mais evoluídos. Muito mais mundos evoluídos do que menos. E que nós temos, portanto, um fluxo permanente de emigração e imigração com esses mundos. E, eventualmente, extraordinárias em massa, como foi o que aconteceu 6.000 anos atrás. Agora não está acontecendo em massa, agora está acontecendo individualmente, né? Como temos recentemente conhecimento do nosso José reencarnado, né? Então, essa figura que eu achei foi bem de encontro ao que ele queria. Ele queria uma que tivesse mais diversidade de seres de outros mundos, né? Mas eu não quis trazer imagem de reptiliano, essas coisas não, para não assustar vocês, né? Então, eu trouxe os bonitinhos, né? Os bonitinhos estão aqui. Então, nós compartilhamos o mundo com esses irmãos. Sabe como que vocês chamam esses irmãos aqui? Sabe como que vocês chamam? Olha aqui, um André Luiz, olha aqui um Emmanuel, olha aqui um Eusébio, né? Um Gúbio, um Alexandre. Por que vocês veem ele com aparência humana? Porque essa foi a última aparência que eles se apresentaram para nós aqui na Terra. Por isso que o Ascam fala o seguinte, que ele não gosta da palavra espírito, não é que ele não gosta, ele fala assim, que a gente precisa entender a palavra espírito como se reportando a um ser que vive, que não está morto, porque quando a gente se reporta a palavra espírito, a gente associa com alguém que morreu. E ele disse que não há morte. Olha o que ele falou nessa lâmina. Não há morte, né? Então, por isso que ele não gosta de usar a palavra espírito. Não é que ele condena. Ele não gosta de usar porque ele fala assim, todos esses aqui, a sua mãe que desencarnou, o seu pai que desencarnou, a essência dele, a essência espiritual dele é uma forma dessa. Portanto, ele não é um ser que morreu. Ele é uma entidade biológica extrafísica.
Por que extrafísica? Porque ele não está no formato físico que nós estamos momentaneamente, nesse momento. Né? Daqui uma hora nós já não sabemos, né? Então, aqui, ó, as considerações nós já fizemos, que o espírito pode ir em qualquer ponto do universo, na velocidade do pensamento, mas que, porém, os espíritos menos evoluídos, eles têm bloqueio para entrar em várias regiões. Muitas regiões lhes são interditadas. Por exemplo, a nossa casa. Eu tenho certeza que a casa de todos vocês, assim como a minha casa, ela tem uma redoma energética que cobre a nossa casa e que se expande até os vizinhos. Por quê? Porque nós oramos. As nossas orações, ela forma um círculo protetor, uma auréola protetora em torno da nossa casa. Então, esses espíritos menos evoluídos, eles não conseguem entrar. Muitas vezes eles ficam no portão. Você se sente perturbado na rua. Você se sente angustiado na rua, no trabalho, nervoso no trânsito. Quando você chega em casa, você acalma. Por quê? Porque na sua casa eles não entram. Eles ficam lá fora, né? A outra consideração, resumindo tudo isso que ele falou, que ao ir de um planeta para o outro, a gente tem que deixar o nosso perispírito no planeta de origem. Por quê? Porque esse perispírito é matéria daquele planeta. E, portanto, ele como que se dissolve, ele como que não sobrevive ao outro tipo de planeta, porque é outra química, é outra energia, né? Então, ele não vai sobreviver, né? Um perispírito, para se deslocar, tem como limite a velocidade da luz. Então, ele não pode acompanhar o perispírito. O perispírito, ele vai ter como limite a velocidade da luz. Mas o espírito se desloca na velocidade do pensamento. Tá certo? Então, o perispírito, ele se constitui em quê? Fardo, peso, né? E olha que a gente acha que o perispírito é o máximo, né? É o máximo, é o ó, né? Então, o espírito toma nesse planeta de destino um outro perispírito com a natureza da matéria de lá, que pode ser totalmente distinta da de cá, né? E Jesus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, porque Jesus é o mais puro amor de Deus, né? Jesus é a mais pura manifestação de Deus, né? Então, nesse livro de Osho, ele fala isso, ele fala assim que quando Jesus precisava passar pelo rito de passagem, que simbolicamente foi representado pelo batizado no Jordão. Mas João Batista não disse uma única palavra para Jesus. E nem tinha o que dizer. E Jesus também não pronunciou uma única palavra. Houve o fenômeno da voz direta, né? Que ali se manifestou, dizendo: eis meu filho em quem me comprazo, né? Naquele momento, o Jesus deixou de existir. Naquele momento, ele foi esvaziado do homem que ele era, do carpinteiro que ele foi. Tanto é que daí para frente ele não exerceu mais a profissão de carpinteiro. Naquele momento era como se tivesse morrido o Jesus que era filho de Maria. Tanto é que ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? Naquele momento morre o homem e surge a essência crística, né? E essa essência crística só se manifestou na Terra por infinito amor, por infinita misericórdia, por infinita compaixão, né? E da mesma forma como ele trouxe de capela pessoalmente, na forma do Varuna Mandrekan, que também encarnou lá em essência divina. Lá em Capela ele se chamava Varuna Mandrekan. Aqui na Terra ele se chamava Yoshua Ba Yaakov, né? Yosef.
Então, da mesma maneira como ele encarnou em Capela e ele fez pessoalmente a imigração daqueles que não estavam mais na condição de permanecer naquele mundo, para cá, com o objetivo amoroso de dar uma nova oportunidade àqueles espíritos e, ao mesmo tempo, aqueles espíritos colaborarem para o avanço civilizatório da Terra, né? Da mesma forma, Jesus, ele providencia a emigração dos espíritos que alcançaram um nível superior aqui na Terra para outros mundos que também já são superiores. E também traz de mundos superiores outros seres para vir para a Terra. Então, é por isso que nós não acreditamos em fim do mundo, como muitos pregam. Agora, com o Covid, todo mundo fala, é o apocalipse, o mundo vai acabar, e isso e aquilo. Não. Nós vamos passar por grandes transformações, por grandes mudanças, por cataclismas climáticos de toda a ordem. Basta ver esse calor, né? Em Cuiabá chegou a 44, 45 graus, o Beraba ontem bateu 40 graus, hoje deve ter batido os 42, por aí. Eu não olhei hoje, mas deve ter sido. Basta ver essa onda de calor, de incêndios e tudo, nós vamos passar por grandes mudanças. Mas se o mundo fosse acabar, Jesus não permitiria que esses cristais, arco-íris e diamantes reencarnassem, que são seres iluminadíssimos, vindo de mundos iluminados, para poder ajudar mais uma vez no avanço da Terra. Da mesma maneira como eles ajudaram no avanço da Terra de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, eles vão ajudar agora na transformação de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, né? Bom, quanto à emigração ordinária, então ela ocorre em 3 situações. Os que já evoluíram o suficiente para poder merecer ir para o paraíso ou para mundos melhores, né? A gente fica falando em nosso lar, nosso lar, nosso lar. Tem mundos muito mais evoluídos, planetas muito mais evoluídos que o nosso lar. Nosso lar é um mundo transitório, né? Aqueles que persistiram tanto no erro e que ficaram muito para trás em relação ao nível médio do planeta e, por conseguinte, também são transferidos, mas para mundos inferiores, como é o que está acontecendo agora. Nosso umbral está sendo esvaziado, né? Esses espíritos estão emigrando, principalmente para o mundo de Quiron. Eu não sei como é que a ciência chama esse mundo. No espiritismo a gente conhece ele como Quiron, né? É um planeta da ordem de Plutão, é um planetoide, né? Não é considerado planeta grande. E por último, em muito menor escala, aqueles que aqui na Terra conseguiram alcançar um patamar de evolução muito alto e que vão ser missionários em mundos inferiores, mas por opção. Como Chico Xavier veio para cá, como vários outros espíritos vieram para cá nessa condição, né? Então, esse último item aqui, ó, esses missionários que vão para mundos inferiores por opção, né? Ocorre com muito maior frequência em mundos que já são evoluídos, né? E que eles vão para esses mundos, como eles vêm aqui para a Terra, né? Um Chico Xavier, um Emmanuel, que diz que eles falam que está reencarnado e tudo mais, né? Como tantos outros que têm vindo, por missão, não por expiação de provas, né? E essa imigração, ela se faz de forma análoga. Nós recebemos os emigrados de mundos melhores por missão e mandamos para mundos inferiores os que aqui não conseguiram alcançar um patamar de evolução. Só para não ficar na dúvida, emigração com é quem sai da Terra para outros mundos. Imigração com I é quem vem de outros mundos para a Terra. Quantas horas já são? Poxa, não vai dar tempo da gente falar tudo que a gente queria falar, né? Bom,
Nós já falamos que reencarnar é uma oportunidade abençoada e difícil, né? Devido à dificuldade de disponibilidade de corpos. Não há acessibilidade plena à reencarnação. Logo, o que tem? Filas de esperas, né? Há espíritos que reencarnam de imediato e há outros que chegam a demorar séculos, porque a reencarnação é um projeto complexo que envolve muitas variáveis. Nós vimos isso num estudo anterior que a gente fez, eu trouxe novamente a lâmina. A gente depende de acessibilidade ao corpo físico, de pessoas necessárias ao nosso processo evolucional, de cultura, crenças e religião adequadas ao nosso aprendizado, de costumes necessários ao nosso aprendizado. Nós precisamos do país, estado e cidade de acordo com as nossas necessidades de evolução. Nós precisamos que os nossos devedores estejam reencarnados. Nós precisamos de uma língua necessária ao nosso aprendizado. Nós precisamos de uma profissão adequada, né? Então, muitas vezes você é médico, agora você vai nascer faxineiro, né? É a sua necessidade. Nós precisamos dos nossos credores. Enfim, é um imenso e complexo puzzle que precisam de todas as peças se encaixar, e enquanto tem uma só que não se encaixa, você tem que aguardar a sua reencarnação. Você tem que esperar. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando do ciclo reencarnatório dos espíritos. Aí nós buscamos lá no livro Roteiro, do Chico Xavier e Emmanuel. Esse livro foi publicado em 1952 e o Emmanuel, ele nos traz a seguinte informação, que em 1950, nessa década de 1950, havia aqui na Terra 3 bilhões de encarnados. A população da Terra era 3 bilhões de encarnados. Mas ele nos fala que havia uma população de desencarnados conscientes. Por que ele usa essa palavra? Desencarnados conscientes. Porque aqui ele não está incluindo os elementais, que são, não têm consciência do que são, né? Então, ele fala que tem uma população de desencarnados conscientes de 20 bilhões. Então, se você pegar esses 20 bilhões e dividir por 3, você vai chegar mais ou menos a um número de 6, alguma coisa. Então, Emmanuel, ele arredonda e fala, olha, para cada encarnado na Terra, existem 7 desencarnados, né? Então, olha, quando o espermatozoide penetrou ali a trompa em busca de um óvulo, com bilhões de outros espermatozoides, né? Além do influxo espiritual necessário, ele teve que vencer antes outros 7 espíritos pela oportunidade de reencarnar. O projeto dele foi aprovado, estava tudo certinho, o puzzle dele estava montado, né? Depois, a gente viu que no ano 2000, tá? Aí isso aqui já é do Consolador. No ano 2000, havia cerca de 6 bilhões de encarnados. 6 bilhões de encarnados. Então, a gente fazendo, né, essa conta, nós chegamos à conclusão de que não era mais 7 desencarnados para 1 encarnado. O Consolador, aqui, a página do Consolador, nos informa que no ano 2000 já era cerca de 3 a 4 espíritos desencarnados para cada encarnado. Então, quer dizer que aumentou a população de quê? De encarnados. Aumentou muito a população de encarnados, né? E de espíritos também. Então, seguindo essa conta, né, desse ciclo reencarnatório, só para a gente entender, lá na época do Homo sapiens, eles se reencarnavam quase que de imediato. Por quê? Porque eles ainda não tinham desenvolvido a consciência.
eles não tinham ainda domínio da razão. Então, eles podiam reencarnar imediatamente se houvesse acessibilidade plena de corpos. Se tivesse fêmea disponível para encarnação, o período na erraticidade seria próximo de 0. Mas, na escala de evolução dos espíritos puros ou os espíritos evoluídos, esse tempo entre reencarnações ele é indeterminado. Ele pode demorar muito, porque vai depender também da escolha do espírito, porque aí ele pode decidir, né? Então, essa relação de 4 desencarnados para cada encarnada, ela só é válida para o ponto da escala evolutiva em que nós estávamos analisando, ou seja, o ano 2000. Nessa época de 2000, a expectativa de vida era de 70 anos. Era de 70 anos. Então, se era 4 por 1, ele ficava 70 anos encarnado e ficava 4 períodos médios de 70 anos sem encarnar. Ou seja, ele ficava uma média de 280 anos desencarnado, para depois encarnar novamente por mais 70 anos. Então, o ciclo completo dele dava 350 anos. Gente do céu, nós só vamos encarnar daqui 280 anos, daqui 350 anos em média. Aqui está considerado o tempo da necessidade evolutiva na erraticidade, também está considerado a fila de espera pela falta de acessibilidade plena de corpos. Então, olha só esse ciclo. Aqui está a curva de Gauss, né, que ele já tinha mostrado na semana passada, e ele fala o seguinte, que para admitir que a acessibilidade seja plena, e que assim os 350 anos é a nossa média atual para um ciclo completo, tanto encarnado, que é a média de 70 anos, quanto desencarnado, que você vai permanecer uma média de 280 anos desencarnado, 280 anos desencarnado. Então, eu vou ser o quê? Tataraneta do meu neto? Seria isso? Né? Então, essa média assemelha-se a essa média da curva de Gauss, que ele fala, né? Então, destas formas, na extremidade aqui, ó, na extremidade vai ter uma pequenina porcentagem que encarna quase que de imediato, e aqui nessa outra ponta vai ter outra pequenina percentagem que demora muito para reencarnar, que são os muito evoluídos, tá? Então, essa faixa toda aqui, ó, vai ser a faixa que uma quantidade muito grande de espíritos vai reencarnar. Então, aqui, ó, eu trouxe esse círculo, essa curva mais ampliada, né? Eu tive que fazer uma aula de matemática com o Euler para poder entender. Então, aqui, nesse ponto aqui, ó, nessa pontinha, estão os que podem reencarnar imediatamente. Eles desencarnam hoje, eu acredito que está nessa tribo lá da Amazônia, né? Os que não têm contato ainda com a civilização. E aqui, os que demoram muito para reencarnar. Olha só o Emmanuel. O Emmanuel, a última vez que ele esteve reencarnado foi como Padre Manuel da Nóbrega, né? Fazem o quê? 200 ou 300 anos? É esse ciclo. 1500, Padre Manuel da Nóbrega. Pois é, então, quer dizer, mais ou menos 500 anos. Então, é isso aí. E aqui no meio somos nós. Aqui no meio é a massa, né? Todos nós estamos nessa faixa. Aqui eu trouxe um resumo para vocês verem, ó. O período reencarnatório. Aqui você está encarnado, ó. A sua média de vida é 70 anos. No ano 2020, essa média, embora eles continuem falando 70 anos, mas a gente sabe que aumentou um pouco, né? Mas vamos considerar 70 anos. Aí você desencarna. Não importa a idade que você desencarnou, tá? Você pode ter desencarnado na infância, na maturidade ou na senilidade, não importa.
aí você vai permanecer esse período aqui desencarnado, em média. Isso aqui é média, tá? E aí você reencarna novamente por mais uma média de 70 anos. Então, o ciclo todo dá 350 anos, né? A gente não quer aprender matemática, não, mas é só para a gente entender o quanto a vida é preciosa, né? A gente dá muito pouca importância à nossa vida. Quantos de nós aqui, nesse grupo, por um momento ou outro da nossa evolução, não pode, da nossa existência atual, não pode ter pensado na possibilidade de antecipar os nossos dias? E aí a gente chega de lá, descobre que não tem morte. Que não adianta. Muito pelo contrário, você vai ter que trabalhar muito e mais ainda, você vai ter que recuperar esse tempo perdido, né? E que você ainda vai ter que esperar 280 anos desencarnado na erradicidade, esperar pelo momento adequado, esperar pela situação certa, esperar por acessibilidade de corpo, esperar para que tudo esteja de acordo para você poder reencarnar. E mais, se você vai reencarnar aqui, se você estiver num estágio legalzinho, porque a tendência é ficar aqui só aqueles que estão, os espíritos medianos, né? Então, eu vou parar por aqui, porque esse estudo demanda muito massa encefálica, né? A gente tem que pensar muito. Eu sou péssima com números, eu fico discutindo com Euler esses números o dia inteiro. Eu não consigo chegar, às vezes, no que o Ascan quer dizer, no que o Hans quer passar. Eu estou tentando, por isso que às vezes fica até um pouco moroso, né? Porque eu também estou tentando entender, também estou tentando aprender, né? Então, eu vou fechar com essa página aqui, ó, só para a gente entender que no ano 1 da era cristã, que foi o ano que Jesus nasceu, eu busquei esse artigo aqui na revista Época, de 2011. Nós éramos 300 milhões de espíritos encarnados, né? Então, se a gente admitir que o tempo de desencarnado era igual ao tempo de encarnado, que essa era a média, então era 1 por 1. Você tinha um espírito encarnado e um desencarnado. Então, a população total da Terra era de quê? 600 milhões de seres, de espíritos, né? Era um planeta com 600 milhões de espíritos. Então, a expectativa de vida era de 35 anos, né? Então, o ciclo todo durava quanto? 70 anos. 35 anos encarnado, reencarnado e 35 anos desencarnado, né? Então, esse era o ciclo completo de vida aqui na Terra no ano 1, né? E na semana que vem, eu parei aqui nessa lâmina, essa é a lâmina 24, tá? Nós temos desse estudo aqui, ó, 34 lâminas. É certeza que eles aumentam para a semana que vem, né? Mas nós paramos aqui na lâmina 24, você memoriza aí para nós. E aí eu queria perguntar para vocês, está tudo muito doido? Está tudo muito confuso? É só para a gente entender uma coisa. Vamos resumir isso aqui didaticamente. A única coisa que a gente precisa entender de tudo isso que ele está mostrando cientificamente, ele quis mostrar isso de forma científica, saindo um pouco do achismo e da suposição, né? E pegando por base um espírito como Emmanuel, né? O que ele quis nos mostrar é o quão precioso é o dom da vida, né? Ela é tão preciosa que o primeiro instinto que nós temos chama-se instinto da sobrevivência. Nós nos agarramos a esse instinto, né? Não, seu Ribamar? A gente agarra ali, ó. Opa, 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 não é a minha hora, peraí. Vamos rezar, vamos alimentar direito, vamos tomar remédio, porque não é o instinto de tão precioso que é o dom da vida. Sabe por quê? Porque inconscientemente
instintivamente, nós sabemos da disputa que é pela acessibilidade de um corpo. Nós sabemos da dificuldade que é reencarnar. Né? Então, o que o Ascan e o Hans estão querendo nos mostrar é que a primeira coisa que nós temos que fazer em prol do nosso despertar é viver bem, viver intensamente. Nesse grupo aqui, não é nada proibido, mas ele fala, nem tudo nos convém. Ele nos ensina a pensar. Aliás, essa é a missão da doutrina espírita, né? A doutrina espírita nos ensina a raciocinar. O Ascan, a filosofia dele é o seguinte, raciocinem, pensem. Ele vive brigando com as tecnologias que nós usamos abusivamente. Por quê? Porque ele fala que elas nos embotam. Ele fala assim, escolhe um determinado momento do seu dia para se dedicar a isso. Mas use a maior parte do seu tempo para o raciocínio. E o que ele quer nos dizer com isso é o seguinte, o quão preciosa é a vida, o quão maravilhoso é o dom de viver, o quanto é importante a gente reconhecer nessa oportunidade que nós temos, que nós estamos tendo, o quanto é importante a gente saber que quando é que a gente pode ter uma outra oportunidade dessa. Então, a gente tem que cuidar desse vaso precioso que Jesus moldou com suas próprias mãos, porque o nosso DNA foi feito lá atrás, pelas mãos do nosso mestre. O nosso DNA foi estudado, assim, eles ampliaram ele assim, ó, uma holografia gigantesca, e falou, não, corrige esse defeito aqui, olha, muda isso aqui. Esse é o nosso DNA. Nós somos, como Ascan gosta de ressaltar, seres cósmicos universais. Nós estamos terrícolas. Nesse planeta lindo, como ele disse na sua mensagem. Esse planeta lindo, esse planeta abençoado, esse planeta cheio de recursos. Né? Então, quão precioso é o dom da vida? Foi isso que ele quis nos trazer com todas essas mensagens. Nós é que somos essa vasta multidão de indecisos. Nós é que somos, não é os outros, porque a gente fala, é o outro. São os americanos que são essa vasta multidão de indeciso, né? São os armênios que são essa vasta decisão de indecisos. São os chineses, são os russos. Nós não. E somos nós. Nós é que formamos essa vasta decisão, multidão de indecisos, né? 7.812.077.000 seres perdidos, confusos, indecisos. E pior, adormecidos. Então, nós somos uma classe privilegiadíssima, porque nós estamos com sono muito ruim. Vocês perceberam que o nosso sono está muito ruim? O sono físico que eu estou falando. Nós estamos com sono físico muito ruim. Sabe por quê? Porque nosso espírito está despertando. Quanto mais desperto o nosso espírito estiver, menos necessidade do sono o nosso corpo vai ter. Por quê? Ele não precisará ficar aquela 1 hora, porque nosso espírito só fica 1 hora em desdobramento, tá? O sono de desdobramento só dura 1 hora, não mais do que isso. Ele não vai precisar dessa 1 hora. Por quê? Porque nós já estamos em contato com o plano espiritual conscientemente. Então, o nosso sono físico começa a degradar. E esse cansaço que a gente sente não é em função da ausência do sono físico, é em função das frequências que nosso corpo físico ainda não consegue
absorver. Por isso estão fazendo mudanças no nosso corpo físico conosco encarnado. Olha que loucura, sabe? Estão fazendo uma cirurgia sem anestesia, com você acordado. Eles estão mexendo no nosso DNA. Para quê? Porque os despertos, eles precisam de nós. Nós precisamos deles e eles precisam de nós. Para ajudá-los como colaboradores, né, em conjunto, ajudar nessa transição. Então, nós somos privilegiados, sim. Nós somos os trabalhadores da última hora de verdade. Não é na teoria, não, é de verdade. Eu tenho uma péssima notícia para vocês. Vocês podem até sair do grupo, mas vocês não vão conseguir sair disso mais. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Porque vocês já começaram a despertar. Vocês podem até mudar os rumos de vocês, mas não tem mais como você negar. Não tem mais como você dizer que nada disso existe e eu vou dizer que eu aceito Jesus na igreja pentecostal porque é lá que é meu caminho. Você pode até ir, mas não vai ter como você mudar o que você já foi desperto. Não tem mais jeito, tá? Então, muito obrigado pela caridade que vocês tiveram de ouvir a Vânia hoje. Hoje foi a Vânia, né? Eu pedi para eu estar hoje, para eu entender. Claro que eles vão intuindo e vão delineando, né? Mas eu queria entender, porque eu estava muito confusa, muito confusa. Eu queria saber onde que a gente ia chegar. E essa conclusão que foi feita aqui agora já foi ele que fez. Olha que maravilha, né? Ele vem devagarinho, fala, vocês nem percebem, né? E é assim que tem que ser. Então é isso. Então, muita gratidão, né? Nós agradecemos imensamente a Jesus por nos permitir essa maravilhosa oportunidade de ter em nossas mãos essa obra de luz que nos foi trazida pelas mãos abençoadas do nosso Chico Xavier. Muita gratidão, irmão Chico, onde você estiver, muita gratidão. Gratidão, André Luiz. Gratidão ao nosso comandante Ascan, ao nosso irmão Hans, Demétrios, Rita Baiana e a todos os demais colaboradores desse grupo. Muita gratidão por esses ensinamentos que às vezes parecem muito inovadores, muito surpreendentes, mas que em dado momento nos parecem tão familiares, tão conhecidos, tão adormecidos dentro de nós. Muito obrigado, Senhor, por estar nos mostrando verdades e nos preparando para sermos os seus servidores na prática aqui na Terra. Te agradecemos imensamente por esse encontro, te agradecemos pelo restabelecimento da saúde do seu Ribamar, continuamos pedindo pelos trigêmeos, continuamos te pedindo pela nossa irmãzinha Elci, pela nossa irmãzinha Patrícia, que estão ainda com problemas muito graves, e te agradecemos pedindo bênçãos de paz e luz para nossa irmã Neire, que hoje completa o seu 4.6 ou 4.5, aqui na terra, que Deus a abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos, sempre que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu espero encontrar com vocês no domingo. O Anderson logo, logo vai fazer uma palestra para nós. A sua é que dia, Anderson?
1º de novembro. Ah? A sua em novembro, 1º de né? novembro. Isso, É. dia 1º de novembro. Você vai falar sobre Moisés para nós, né? Moisés. Ai, Isso. que palestra linda. Vocês, porque nunca viram o Anderson fazer palestra, né? É maravilhoso, maravilhoso. Não me complica, não me complica. Oportunidades de grandes conhecimentos. O Telg, eu fiz o convite para ele também. Se Deus quiser, logo o Telg vai estar conosco, né? E qualquer outro que tiver condições de fazer palestra, pode nos procurar no privado. A gente aqui no grupo é democrático, a gente compartilha os conhecimentos, os ensinamentos com muito carinho, né? Então, qualquer um que desejar falar sobre algum tema que é a sequência do nosso estudo, né? Pode se candidatar, que será um prazer. Então, eu encontro vocês no domingo, a Neire eu encontro amanhã, né? Neire, eu te encontro amanhã, viu? E vocês eu encontro no domingo, tá bom? Um abraço no coração de vocês. Jesus permaneça com vocês e que a espiritualidade possa lhes dar muito amor e muita luz, tá? Fiquem com Deus. Tchau. Amém. Boa noite, gente. Boa noite. Seja, boa noite.